Olá, gente, tudo bem? Como prometido, estou aqui na sede da Abracom, em São Paulo, para a gente falar com o Carlos Henrique Carvalho, que é o presidente executivo da associação, é a Associação Brasileira de Agentes de Comunicação, depois de um monte de perguntas que eu recebi sobre mercado de trabalho, sobre negociação salarial, coisas que eu não sabia responder, então fui procurar quem soubesse, né? Então, eu vou dar um oi aqui para você. Oi, Carlos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Thaís, por ter vindo aqui. Estamos falando aqui ao vivo da sede da Abracom, da MBB, para o Brasil inteiro, né? É muito legal, né? E prontos para responder aí as dúvidas e inquietações das pessoas sobre o mercado de trabalho. As pessoas vão entrando enquanto isso, e aí, gente, vai entrando. Sibeli, tudo bem? Obrigada por estar aqui. Gente, é o seguinte, o mercado de trabalho no jornalismo está cada vez mais difícil, todo mundo sabe disso. Eu vivo entrando para falar com vocês sobre demissão, que é uma tristeza, mas acontece, né? E o mercado de comunicação corporativa é um que tem absorvido muitos profissionais que saem de redação tradicional. Então, o que eu queria primeiro falar com o Carlos, e aí eu vou fazer a primeira pergunta, depois vocês fazem. Diana, obrigada por estar aqui também. Carlos, como está hoje o mercado de comunicação corporativa em se tratando desse contexto que a gente vive hoje, da crise econômica e tal, de que forma isso impacta o mercado? Não são as melhores possíveis, né? Embora continuemos a achar e a afirmar que o mercado de comunicação corporativa é promissor e talvez seja o segmento da comunicação junto com a área digital que mais tem possibilidade de crescimento, de geração de empregos, nós estamos vivendo um movimento de estagnação. Acho que um pouco mais do que isso, Thaís, é estagnação e um pouco de recuo. O ano de 2015 para o mercado foi incerto, como para toda a economia brasileira, e terminou ali no 0 a 0. Né? 2016 não deve ser um ano bom, deve terminar com retração, tanto no aspecto do faturamento das empresas do setor, quanto também da geração de empregos. Nós acreditamos que nós vamos ter um decréscimo no número de profissionais do setor, mas nada comparado ao que acontece em outros segmentos, especialmente no jornalismo. Tá. A gente pode de alguma forma que haja demissões também nas agências de comunicação e nesse mercado corporativo? Demissão em massa. O que acontece? A agência tem uma conta e essa conta é descontinuada, ela faz cortes, mas não estamos percebendo cortes semelhantes a passaralhos, né, os famosos passaralhos dos veículos de comunicação. A gente acha que é mais pontual, só que é um movimento que está perpassando por todo o mercado. Então, obviamente, isso causa um impacto na empregabilidade do setor. Começar a dar oi aqui para vocês que estão com a gente, tudo bem? Ladson, obrigada. O Diogo está falando que não consegue ouvir direito, mas ele já tem pergunta aqui. Eu vou fazer a tua pergunta, pode ficar tranquilo. Eduardo Neco, obrigada. Ladson, obrigada. Daniel Sensoni, obrigada também. Continuem entrando e fazendo suas perguntas. Como que funciona, Carlos, que é uma pergunta que eles fazem bastante. A gente está no período de negociação salarial para jornalistas, então o sindicato, inclusive eu vou conversar com vocês amanhã no Papo de Café, tá? Sexta-feira eu vou fazer com vocês ao vivo o Papo de Café, em vez de fazer gravado, porque tem muito assunto pra gente conversar. Mas a gente vai conversar a respeito de negociação salarial e o sindicato acabou de conseguir uma vitória na justiça, via Tribunal de Justiça Trabalhista, em que os funcionários de rádio e TV conseguiram mais de 10% de reajuste, mas isso foi arbitrado, então foi pela justiça, não foi um acordo em si. E assim, pode ser que as empresas recorram, mas minhas fontes dizem que não vão recorrer porque foi uma vitória esmagadora, né, que os funcionários conseguiram. Como funciona a negociação salarial para as pessoas que trabalham em comunicação corporativa? Até porque, depois a gente vai falar sobre isso, não se tratam só de jornalistas, né? Questão importante. É importante entender como é que é o mercado de comunicação corporativa. Nós temos profissionais formados em jornalismo, nós temos profissionais formados em publicidade, em especializações em marketing, temos advogados, engenheiros. Tem uma pesquisa da Abracom com as agências de comunicação feita em 2013, que nós vamos atualizar em breve, que dá conta de mais de 30 formações diferentes nas agências fazendo comunicação. O advogado que está ali não está
fazendo assessoria jurídica, ele está fazendo comunicação corporativa, gerenciando crise, produzindo textos e tudo mais. Então, o entendimento que a Bracon tem, até nós temos uma campanha a respeito disso, que é a Somos Comunicação Corporativa, é um entendimento de que a atividade não é uma função jornalística, não é uma função de publicidade, não é uma função específica de relações públicas no formato da legislação brasileira. É uma atividade multidisciplinar, como é no mundo inteiro. Aí a gente cai na questão trabalhista, como garantir os direitos dos profissionais que trabalham no setor, porque afinal essa também é uma obrigação da empresa, gerar empregos, gerar estabilidade, e obedecer à legislação. O primeiro ponto é que o mercado hoje é crescentemente seletizado, a gente sabe que havia no nosso mercado anteriormente muitos contratos por pessoa jurídica, contratos de muita informalidade trabalhista. Isso mudou sensivelmente e hoje a maioria das empresas e a maioria dos postos de trabalho são por CLT. Né? Isso já é uma realidade, a gente inclusive recomenda que as agências sigam a legislação por vários motivos, entre eles porque há mais hoje fiscalização, tem as regras de compliance que exigem o cumprimento da legislação. Então, essa é a primeira realidade desse mercado. Tem mais gente seletizada do que gente em PJ ou em contratos temporários e tudo mais. E quem está seletizado tem que seguir alguma convenção trabalhista. Então, o que as agências fazem diante dessa multidisciplinaridade e de não poder tratar o que é formado em jornalismo diferente do que é formado em publicidade? Tem seguido convenções coletivas de sindicatos de assessoramento e em vários estados são sindicatos que são chamados de sindicatões, né? Porque não existe um sindicato dos profissionais de comunicação corporativa. Nós até desejávamos que existisse para que pudéssemos fazer uma negociação específica, mas isso depende dos trabalhadores do setor se organizarem e criarem seu sindicato. Então, as agências seguem convenções coletivas, normas coletivas ligadas a um sindicato mais geral, né, para poder garantir os direitos de todos os trabalhadores que estão dentro das agências. Nesse ano, por exemplo, acabou de acontecer a homologação em São Paulo, né? Você mencionou aqui o Estado de São Paulo. Em São Paulo acabou de acontecer a homologação da convenção coletiva do Sindicato dos Agentes Autônomos de Assessoria, chama AAE, que é o sindicato que, como eu falei, envolve uma série de categorias profissionais e que boa parte das agências tem seguido essa convenção. Ela tem benefícios semelhantes ou até maiores do que as convenções de jornalistas em termos de benefícios de vale transporte, vale refeição, e teve um reajuste de 8,79, se não me engano, que era o INPC de agosto. Né? Que é pedido até do Sindicato do Jornalismo. Exatamente. Então, as agências estão aplicando esses reajustes. Pode acontecer de uma agência não estar aplicando? Pode, né? Mas, em geral, as agências estão obedecendo convenções coletivas, até porque é parte da legislação brasileira. Que bacana, eu gosto de ver. Então, tem que estar aqui com a gente também Jairo Marques, obrigada. Mariane Soma, obrigada. Márcio Maia, Mauri Cavasque, obrigada. O Jairo está dizendo que é muito interessante essa lucidez de falar em outro perfil do assessor de imprensa, diferente do profissional de imprensa hard. Isso ainda tem uma visão muito cheia de mimimis no Brasil, e é verdade, né? Existe uma visão bem, né, difícil. Mas, assim, dentro desse contexto, uma coisa que chama sempre a atenção, que os jornalistas de redação ainda reclamam bastante, é daquela coisa do cara que está na assessoria de comunicação, por exemplo, ele sabe que a redação está cada vez menor, ele sabe que tem poucos profissionais, alguns deles conhecem a realidade do jornal, porque saíram de jornal, saíram de revista, né, saíram dos veículos tradicionais, e eles ainda usam aquela velha técnica de mandar release à torta e direito e depois ligar para fazer um follow perguntando se cabe uma notinha de fralda geriátrica no caderno de cotidiano. Então, assim, o que você acha? Ainda falta um pouquinho de como é que fala? De aprimoramento? O que falta? Assim, falta lucidez do cara? Eu não consigo expressar bem para te fazer essa pergunta. Isso é curioso. Há algum tempo atrás, a Bracon fez um encontro que a gente chamava de vamos lavar roupa suja, né, entre assessores e pauteiros e tudo mais. Eu lembro do Marcos Aidar, que é da pauta da Rede Globo, abrindo a caixa de mensagem dele durante o evento, né, e dizendo assim, e mostrando no Outlook dele, ali nos e-mails,
centenas, mas centenas e centenas e centenas de releases escrito aviso de pauta na linha de assunto. E aí ele falou, o que é isso? O que ele mostrou ali online pra gente. Eu ilumino tudo, deleto e assim, pode estar ali o prêmio ESSO, mas eu não tenho como ler avisos de pauta, né? Acho que o nosso mercado precisa de muita profissionalização ainda. Primeiro, precisa de uma compreensão que a assessoria de imprensa como serviço é uma parte de um grande mix de produtos, de atividades. Para você ter uma ideia, Thaís, nós temos um documento que foi elaborado a pedido da Secretaria de Comunicação da Presidência da República para tipificar os serviços que são praticados pelas agências de comunicação no Brasil. São 67 serviços diferentes. Tem mobilização social, relacionamento com comunidade, todo o mix em torno de assessoria de imprensa, comunicação interna, enfim, é uma infinidade, comunicação governamental, relações governamentais, comunicação em relações com investidores, e por aí vai, é uma pesquisa, enfim, é uma série de produtos que estão numa lista que está publicada no site da Abracom, e é isso que as agências fazem. Assessoria de imprensa, e a gente tem que ter essa compreensão, é uma parte disso, e como você falou, com uma limitação do espaço editorial nos veículos. Exatamente. Pelo mesmo espaço, as redações enlouquecidas com a chegada, com essa chegada massiva de e-mails e de follow-ups, que realmente a gente tem que rever nossas práticas, né? Recentemente, um grupo de agências realizou já 2 encontros, os ENACs, né, que acho que são muito saudáveis, né, mas acho que a gente tem que fortalecer ainda mais essa discussão e, principalmente, para quem está entrando no mercado, tem muita gente saindo das redações e abrindo pequenas empresas, tudo mais, perceber que a agência de comunicação é mais do que assessoria de imprensa e que ficar restrito ao negócio assessoria de imprensa é um tiro no pé. A gente está falando de crescimento de mercado, para onde vai o mercado e para onde vai a empregabilidade, ela vai para esse mundo amplo, que inclui criatividade, que inclui uma aproximação muito forte e muito constante que a gente tem no mercado das ferramentas da publicidade aplicadas ao mundo do relacionamento. Porque, no fim das contas, o que faz uma agência de comunicação? Promove relacionamento entre os seus clientes e públicos diversos. O nosso mercado ficou, por muito tempo, viciado num público imprensa, porque ele era um público garantido. Você conseguia uma nota numa coluna de economia, você conseguia uma matéria no jornal, vamos falar do passado, na Gazeta Mercantil, aquilo, o cliente ficava enlouquecido, excitado com aquilo. Eu saí na Gazeta Mercantil, eu estou na revista Exame, isso está acabando, né? O espaço é muito reduzido. Então é preciso entender que nas redes sociais existe um mundo de relacionamento que as empresas e os profissionais podem trabalhar, e que o cuidado... A gente não vai abandonar as redações, não vai abandonar os colegas editores, eles têm relevância, vão continuar tendo, no formato que eles venham a ter no futuro. A gente tem que cuidar bem deles e cuidar de uma relação saudável, sadia, e efetivamente o que a gente diz, disparo de e-mail indiscriminado não funciona mais, né? Compra de e-mail, né? É uma coisa que às vezes eu percebo que muitas empresas e profissionais fazem isso para ter métricas para o seu cliente. As métricas hoje são outras, elas são de conquista de espaço, de relevância nas mais variadas plataformas. Um evento pode ser muito mais eficaz do que colocar uma nota. Um post numa rede social, um post num blog de uma pessoa influente. Exatamente. Bom, o Gustavo Treviso está aqui. Tudo bom? O Gustavo é lá de Porto Alegre. E ele está dizendo que lá em Porto Alegre está sem jornal impresso aos domingos, por exemplo, por causa da crise. Ele falou que isso é um fenômeno. Ele queria que você comentasse isso com relação ao que choca no trabalho da assessoria com o veículo impresso. A existência de de domingo, ou em alguns lugares também, acho que é o Diário de Pernambuco, que hoje centra fogo na edição de sábado, né? Talvez seguindo a tendência do El País, que tem a edição de sábado gigantona e tudo mais. É sempre estranho, a gente vai ter que se acomodar a isso, né? Se acostumar a isso e buscar outros canais, Gustavo, porque efetivamente, se você trabalha com assessoria, né? Ou quem trabalha com assessoria e tem clientes que eu quero sair no jornal, tem que dizer para ele que sair no jornal é parte pequena do que pode ser feito hoje na comunicação. É realmente preciso inovar, ter muita criatividade, não precisa inventar a roda.
porque trabalhar conteúdo a gente sabe, trabalhar relevância a gente sabe, mas nós precisamos mostrar para os nossos clientes, as agências e os profissionais precisam mostrar para quem os contrata que eles provavelmente estão chegando no mercado para contratar algo que já eu não diria que morreu, mas que já não é o ponto principal e o ponto mais relevante de um trabalho de comunicação. Certo, eu tenho uma pergunta aqui, porque estava falando o veículo tradicional, agora também é só um pedacinho da estratégia, né? Como que você avalia e mensura as repercussões em redes sociais, por exemplo? Um comentário feito sobre uma marca, ele é considerado? Essa é uma questão que ainda engatinha no mercado, né? Nós temos certeza da relevância de comentários, da importância do trabalho com redes sociais, para que as empresas entendam que ali é que está o seu consumidor, ali é que está a pessoa que toma a decisão de compra do seu produto, ali que está um influenciador. É bom citar, eu não tenho os números corretos, mas é fácil de verificar isso no site da empresa. Uma das nossas associadas, a Edelman, faz um estudo global de confiança das pessoas nas instituições, enfim, que é o Edelman Trust Barometer. O item de maior confiança, isso é mundial, né, aquele ente de maior confiança, em que as pessoas mais confiam, é um ente chamado Alguém Como Eu Mesmo. O que significa isso? Significa que na hora que eu vou comprar um automóvel, quer dizer, automóvel também é um negócio que está entrando em declínio, eu vou comprar uma bicicleta, eu vou perguntar aos meus amigos ou aquelas pessoas em quem eu confio de alguma forma. Eu não conheço aquela pessoa do Facebook, mas eu sigo porque tem gostos parecidos comigo, gosta de bicicletas. A opinião dessa pessoa vai ser importante. Então, essas pessoas são alvo da comunicação. E não é via imprensa. Ou pode ser via imprensa também, mas não é via imprensa o canal para chegar nisso. Tem que rolar um corpo a corpo. Tem que rolar um corpo a corpo, tem que rolar estratégias de convencimento, de atração, eventos, trazer a pessoa para... esses influenciadores para perto das marcas. Então, sim, menção às marcas é algo muito importante no mundo das redes sociais, as negativas e as positivas. Eu gosto muito da frase também, que eu já não sei de quem é, mas assim, a sua empresa pode não estar ativamente nas redes sociais, mas ela está lá. Estão falando dela. Então, você ficar fora é o pior. Espaços de interação. Quem consome a bicicleta quer saber se aquela bicicleta é boa, quer especificações técnicas, já não é mais aquela coisa, nossa, que bicicleta amarela linda, né? Como é que é o jogo de marchas dela, como que as pessoas estão avaliando isso, né? Isso é verdade. Bom, aqui tem mais gente fazendo pergunta. Bom, sempre bom. O Gustavo está dizendo que é o que está acontecendo lá, ele está falando sobre o que você falou a respeito de Pernambuco, do Jornal de Sábado está mais gordinho. Ele disse que é o que está acontecendo lá também, que a edição de sábado está mais gorda e domingo morreu, né? Então, realmente uma economia também de papel, enfim, né? O Daniel Sensoni, que é de Natal. Ai, que legal, tudo bem? Ele está dizendo que com relação à comunicação nas redes sociais, é expressivo o número de pessoas sem formação técnica nenhuma que realizam serviços próprios das agências ou profissionais autônomos de comunicação. Ele quer saber se tem gente sem nenhum tipo de formação que se coloca como profissional para fazer as coisas em redes sociais. E, em caso afirmativo, tal fato chega a prejudicar as agências legalmente constituídas, tipo aquelas pessoas que resolvem trabalhar sozinhas? Então, temos um entendimento dentro da entidade e as agências seguem uma linha internacional de atuação do mundo de PR, né, de Public Relations no mundo inteiro, que aqui a gente chama de comunicação corporativa, de que o que vale aí é a competência. Então, efetivamente, a formação, às vezes, é o menos importante. Eu falei, tem veterinário trabalhando em comunicação corporativa, tem engenheiro, né, fez algum curso específico, pode ter feito uma especialização, mas muitas vezes aprendeu na prática e é vocacionado para isso. Por outro lado, é um mercado suscetível ao sobrinho que faz o meu site, né? Entre aspas. Né? A gente sabe que no dia a dia da conversa com clientes, muitas vezes o cliente vem para uma agência e fala, não vou mais fazer o site, porque tem um sobrinho que está fazendo. Né? Então,
eu perguntaria o que é efetivamente uma formação técnica. Precisa ter passado por um curso ou precisa ser competente? Né? Então, o nosso mercado ele é um mercado amplo e aberto para o bem e para o mal. Né? Para o mal é porque vai sim sempre ter o que a gente chama da urgência, aquela pessoa para usar uma expressão antiga, no fundo de quintal, promete mundos e fundos. A gente vê muitos e-mail marketings aí de empresas que falam que por 150, 300 reais fazem comunicação e te colocam na Veja, na Exame, no Jô, tal, vendendo um mundo maravilhoso com 150 reais mês. Né? E, gente, isso não funciona, mas somos atacados diariamente por isso. Não há mecanismos legais para tirar essas pessoas do mercado, é a competência e a valorização de um trabalho profissionalizado que vai fazer a separação do que tem qualidade daquilo que não tem qualidade. E o cliente que embarca nisso, e aí vai um recado, quando um cliente te diz isso, no lugar de brigar com o cliente, falou, olha, vai, eu não tenho como fazer por esse preço, porque competir com preço ruim é ruim para todo mundo. Então, vai lá. Eu estou de portas abertas quando isso der errado, porque vai dar errado, gente. E são muitos casos em que o cliente sai, entra no canto da sereia de uma comunicação mágica que não existe e quando percebe, volta. Agora, profissionalização não é exatamente uma formação técnica, é competência e uma equipe de trabalho, gente empenhada com conhecimento a respeito do que é comunicação. E isso não vem só de uma formação específica ou de algumas formações específicas. Isso é muito amplo e é um fenômeno difícil de ser mensurado. O Rodrigo Viana também entrou aqui. Oi, Rodrigo, tudo bem? O Rodrigo era ex-colunista lá da imprensa também, que bacana. Bom te ver aqui. Ele está dizendo que o comercial da Sprite foi para o saco. Agora a imagem não é nada e sede é tudo mesmo. Mesmo assim, parece escasso o serviço. Você acha que tem alguma luz no fim do túnel? As pessoas entendem isso? Então, Thaís, eu falei, a gente começou a conversa falando ruim da comunicação. Mas a perspectiva para o mundo de quem faz comunicação de relacionamento é uma perspectiva de futuro muito boa, especialmente no Brasil, que ainda tem uma herança da publicidade como a catalisadora de todas as ações de comunicação das empresas, enquanto no exterior a gente já sabe que isso é mais equilibrado. Então, para os próximos anos, e a gente espera que uma retomada de desenvolvimento econômico aconteça em breve, né? Embora as incertezas ainda sejam muito grandes, mas no momento em que as empresas voltarem a investir em comunicação, e vão voltar, precisam de comunicação, é este segmento aquele que está mais preparado para isso, ou que deveria estar mais preparado. Então, nós, os profissionais que atuamos nesse setor, precisamos mostrar a relevância do relacionamento, né, e do conteúdo. E agora, precisamos adicionar algumas coisas que tradicionalmente não fazem parte, especialmente da maior massa de profissionais do nosso segmento, que é aquela formada em jornalismo, que é a criatividade. E aí é um ponto importante. Os jornalistas, especificamente, são muito, como diria o Manuel Fernandes, né? São muito conservadores, né? Em relação a uma série de coisas. E uma delas é o seguinte, eu só faço conteúdo sério, eu não mexo com criatividade, não mexo com essas coisas. Vai ter que mexer. Né? Outro dia, eu estava dando uma palestra em Belém do Pará, um congresso fantástico que o Daniel Nardim, lá o secretário de comunicação de Belém, faz, e aqui vai um abraço para ele, se a mensagem chega lá, chega. É um congresso de comunicação pública de todo o Pará, tal, mas tinha pessoas da iniciativa privada e uma proprietária de uma agência me perguntou, na verdade dividiu comigo uma aflição, né, diante de quase 400 pessoas. Ela disse o seguinte, o meu principal cliente tem me demandado ações para venda do produto dele. Eu não perguntei qual era o produto, mas ela deu a entender que era varejo, área de varejo. E ela disse, Carlos, eu não faço venda, eu sou uma assessora de imprensa, eu promovo o relacionamento da marca com a imprensa e até com os outros públicos, mas é marca, reputação, venda não. Aí eu disse para ela, olha, eu tenho duas notícias para te dar, uma péssima e uma ótima. A péssima é o seguinte, ou você se conforma de que você vai precisar ajudar a vender
Porque a venda hoje, como eu disse antes, é toda pulverizada, é pelas redes sociais, é pelos canais online, já não tem aquela coisa de botar 30 segundos no Jornal Nacional e no dia seguinte ter problema com estoque, né? Então, diz para ela, você vai ter que ajudar o seu cliente a vender. E isso é uma demanda que várias agências têm nos dito, o cliente está me pedindo ajuda para vender. Ajude o cliente. A péssima notícia é que vai ter que sair da zona de conforto do release, do conteúdo, eu só faço isso, só faço aquilo. Aí eu falei para ela, a ótima notícia é que o cliente pediu para você. Que ótimo, né? Ele talvez esteja descrente nos resultados da agência de publicidade tradicional dele. Então ele começou a olhar para vários lados assim, e ele confiou em você. Então ajude o seu cliente. Mas né? Exatamente. Na comunicação tradicional, vamos dizer assim, o tradicionalismo está ficando de lado, né? Então, assim, são as histórias escritas de forma diferente, são os textos mais criativos, os textos melhores escritos, não necessariamente aquele texto quadradinho, né? Que a gente aprendeu na faculdade. O Rodrigo está dizendo que concorda com você, que nós somos legalistas e criticamos a legalidade. Nós achamos os paladinos da ética e da moralidade e nos colocamos acima dos outros. Eu acho que é um problema de jornalista isso mesmo, né? Estamos juntos com os outros e ele acha que essa história toda passa por aí. Quando eu disse para minha mãe que ia fazer jornalismo, ela falou, você vai fazer... Mesmo esse negócio meio, né, de não conseguir pensar fora da caixa, né, é difícil mesmo. E assim, eu acho que as redes sociais chegam muito para ajudar nisso. Eu acho para atrapalhar nisso, na verdade, porque tem que fazer com que o jornalista saia da zona de conforto, e isso na área de comunicação corporativa é uma coisa que borbulha, né, porque o cliente, ele espera mais de você. E, aliás, essa é uma pergunta que eu queria saber. O cliente mesmo, ele já tem essa percepção? Ele sabe que a centimetragem já não significa muita coisa, ele entende que a reputação dele é construída de outras formas, ele acha que a comunicação é importante ou ele ainda procura o cara para resolver problemas? Tipo, gestãodecrise.com.br. Duas coisas. Tem clientes que a gente percebe pelos relatos das agências, clientes que estão nem à frente, estão no seu tempo. Porque o tempo é esse, é o tempo do relacionamento, de uma comunicação que sai desses canais tradicionais e sai das caixinhas, né? Publicidade faz uma coisa, RP faz outra, jornalismo faz outra. Não, num certo sentido, conceitualmente, a única das disciplinas que continua tendo seu espaço à parte é o jornalismo. Jornalismo é jornalismo, é interesse público, é veículo em qualquer plataforma que ele esteja, seja do blogueiro ao grande jornal impresso, continuam fazendo lá, ou deveriam estar fazendo divulgação, enfim, apuração, enfim, pegar os preceitos básicos, os conceitos básicos do jornalismo e aplicar isso ao interesse público, do público que busca informação com vários lados, com tudo mais. No campo empresarial e institucional, os muros acabaram, quer dizer, publicidade fazia até aqui, relações públicas entrava aqui, marketing aqui, não. Esse negócio está todo misturado, tudo junto e misturado. Todo mundo, inclusive, buscando soluções. E aí a gente chega na tua pergunta da demanda dos clientes. Tem gente que está no seu tempo, sabe que tem que demandar coisas mais sofisticadas das agências e provoca as agências para isso, né, no mundo da comunicação corporativa, no mundo da publicidade e no mundo digital. E essas coisas vão se misturando, e tem gente que ainda continua, falando particularmente da nossa atividade, vendo a comunicação corporativa como assessoria de imprensa, os divulgadores. Eu preciso divulgar o meu novo produto ou novo evento, né? Ou coisas que a gente percebe, às vezes a agência de comunicação tem uma ideia genial, mas quem executa é a publicidade. Tem vários casos. Porque a publicidade sabe embalar melhor as coisas e tudo mais, tem uma tradição de embalar bem as coisas, de fazer vídeos exuberantes, de fazer peças lindas e tudo mais. Por isso que eu digo, nós temos que fazer embalagens melhores, temos que ser mais criativos para mostrar a consistência que já nos sem querer parecer arrogante, né, já nos é própria, já nos é nativa. Nós somos melhores em conteúdo e em consistência. Mas isso hoje é pouco diante enfim, da explosão de informações que as pessoas, especialmente nos meios móveis, aí nos celulares e tudo mais, têm acesso hoje. Então, para atrair a atenção dos públicos, precisa trabalhar melhor a criatividade. Show de bola. Bom, a gente continua aqui com bastante gente em conversa.
Que legal, obrigada, viu, gente? A Maria Manso está aqui com a gente também. Ao Gustavo Filho, um beijo, obrigada. A Maria mandando uma pergunta aqui para você. Ela quer saber quais talentos diferentes nós precisamos para nos adaptarmos a esse... Peraí, desculpa que pulou sua pergunta, Maria. Tô voltando. Ah, tá. Ela quer saber quais talentos nós precisamos para desenvolver, para nos adaptarmos a esse novo universo. Aí ela tá mandando um beijo e tá agradecendo por levantarmos a discussão. Ó, que legal, Maria. muito bom. Maria foi colega de televisão. Maria é sensacional. Ela é ótima e vai trabalhar com a gente em alguns projetos aqui na Bracon também. Mas, Show. Maria, a pergunta é importante. Eu acho que as habilidades estão nas pessoas e está no conjunto, né? Eu costumo usar em palestra, curiosamente, né, o Clark Kent, o Superman, é um jornalista. Né? E se você olhar o que as agências querem do profissional, o que as empresas esperam de um profissional de comunicação, você vai ver que ele precisa ter superpoderes, ele precisa ser conectado, não sei o quê. Né? É tanta qualidade que você fala, você não encontra isso numa pessoa, a não ser no próprio Clark Kent, desde que a criptonita não esteja ali. E o Clark Kent, quando ele põe lá, tira o paletó e vira Superman. Então, isso aflige muito os profissionais. Assim, poxa, mas eu tenho como dar resposta a isso? Não. Você tem que se atualizar, se reciclar ao máximo, ter preocupação com a sua formação e com o acompanhamento do que acontece no mercado, mas é o trabalho de pegada multidisciplinar que vai resolver isso. E aí, na hora de formar equipes, de se associar a outras pessoas para fazer trabalho, a gente tem muita tendência de procurar outro colega jornalista, ok, beleza. Mas hoje em dia, se você não tiver alguém do mundo do design, alguém do mundo de outras áreas, eu vou atender uma empresa da área de saúde, por que eu não posso ter um médico ou um biólogo na minha equipe, um farmacêutico, enfim, que de repente não quis mais fazer farmácia e quer se sente vocacionado para a comunicação, mas traz um conhecimento específico de um segmento empresarial, traz outra pegada, engenheiros chegando com a capacidade de planejamento. Então, acho que muito mais do que, obviamente, se preocupar com a sua própria formação, isso é fundamental, o mundo da comunicação hoje exige trabalho multidisciplinar, exige olhares diferentes sobre a mesma questão. Bom, o Jair está fazendo uma pergunta que é muito boa. Sim, viu, gente? Então, o Jair está fazendo uma pergunta aqui, falando que e esses novos canais, as iniciativas segmentadas, elas têm atenção das marcas também, tipo, a minha iniciativa, sabe, Carlos? As marcas olham pra gente, para as pessoas que querem fazer um conteúdo bacana, mas que não estão intimamente ligados a nenhum grande veículo e etc. É um processo. A gente já vê que os influenciadores digitais, agora é a palavra do momento, né? Bonito isso, né? É bonito, estão sendo procurados pelas marcas. Isso não está consolidado em lugar, acho que nenhum do mundo. Que tipo de relacionamento é o correto, é o mais ético e como se dá isso em termos comerciais. Porque você sai do mundo em que as marcas estavam acostumadas a comprar um espaço de mídia, e era uma coisa muito, muito lógica, né? E aí você vai para um mundo que o blogueiro, o influenciador, não tem a área comercial, a Thaís ainda não tem a sua área comercial, mas esperamos que um dia precise ter, né? Então, as marcas não estão preparadas para isso. Só que as verbas estão soltas aí, as verbas de publicidade tradicional estão diminuindo e não estão migrando integralmente para outras ações. Está todo mundo tateando, né, procurando um lugar aí, assim, no mundo de incertezas, procurando algumas doses de certeza. Então, eu pessoalmente acredito que há uma tendência lenta, provavelmente, de acomodação dessas novas plataformas, de estruturação delas, desses espaços, como espaços comerciais, como espaços vantajosamente comerciais, e a gente tem que promover um profundo debate sobre isso, porque essas plataformas precisam de independência para sobreviver. A independência é dada pelo quê? Pela sustentabilidade econômica. Então, muito provavelmente a gente tem que ampliar o debate com quem decide para onde vão as verbas a respeito da necessidade de uma relação profissional com esse novo mundo de plataformas, de blogueiros, de influenciadores, de vlogueiros, e, enfim, youtubers, né?
para que também não caia em descrédito rapidamente. Não, né? mas também que nem todo conteúdo é conteúdo, né? Então, para que não haja descrédito das pessoas, porque as pessoas são muito mais desconfiadas hoje. A gente era mais, nós somos eu sou de uma geração de mais crédulos, né? Nossa, você acreditava em propaganda, né? Não que a propaganda não seja boa, é ótima, mas muitas vezes você fala, pô, aquele carro, claro que a propaganda vai dizer que aquele carro é bom, né? Na época que o Danoninho valia para o Bifinho. Exatamente. Então, o meu temor em relação ao relacionamento que as marcas podem ter com esses novos influenciadores é de que ele não seja transparente, né? De que aquilo a gente não saiba que é um post pago, de que aquilo que a gente não saiba que aquela pessoa dirigiu aquele veículo de graça por não sei quanto tempo, né? É verdade. Bom, a Renata Beltrão também. Tudo bem? A Renata quer saber com relação à embalagem que você falou agora há pouco, é só impressão ou o setor também embala mal os resultados? Oi, Renata, tudo bem? Embala bem mal, na verdade. Na verdade, porque a gente ainda não sabe produzir, mensurar os resultados, não é nem produzir. Os resultados estão aí. Como a gente trabalha num mundo mais intangível, mais incerto também em termos de resultados, os tiros no escuro são muito grandes. Assim, Thaís, você mencionou agora há pouco centimetragem. Ainda bem, esse é um tema que está sumindo. E eu vou só fazer uma recomendação aqui. Não usem centimetragem de jeito algum. Isso é de uma profunda sacanagem com quem produz notícia e veicula isso nos seus canais e não há uma correspondência publicitária. Então a centimetragem a gente tem que fazer um esforço muito grande para tirá-la dos índices de mensuração, mas efetivamente, como a Renata disse, nós embalamos mal o produto e embalamos mal o resultado do produto, porque e isso é um dilema mundial, ainda não se chegou a consensos mínimos a respeito de métrica de resultados. Para ficar no serviço mais recorrente da nossa área, que ainda é o de assessoria de imprensa, como medir a matéria que não saiu? Você ter convencido o editor ou o repórter de que aquela pauta que poderia ser negativa para a empresa não tinha consistência. Né? Como é que eu meço isso? Né? Não tem como se vende isso depois. Exatamente. Um monte de tempo que a gente está falando, então eu vou conversar com o Carlos rapidinho para a gente encerrar aqui, porque senão a gente fica a vida inteira aqui conversando, e é bacana, porque as pessoas vão perguntando e a gente vai que vai, né? E aí, então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fechar a conversa, mas quem tiver mais perguntas, continuem comentando, que eu vou passar todas as perguntas para o Carlos continuar respondendo. Ele responde porque ele é bem legal. Tá? E vocês, por favor, depois podem acessar também esse papo lá no canal do YouTube, que depois todos os lives estão indo para lá agora, ok? Então, eu vou colocar lá ainda hoje essa conversa, vocês podem acessar por lá. E tendo mais dúvidas, é só ir fazendo, só conversando. O canal é Thaís Naldoni, vocês sabem, é só entrar lá e acessar. Se quiser falar comigo, facinho, thaisnaldoni@gmail.com, ou então aqui pela página também, fácil falar comigo, fácil me achar. Carlos, eu queria só pra gente quem pode entrar em contato com a Abracom, por quê? E aqui a Abracom se presta, assim, só para as pessoas entenderem a associação e você deixar um contato e tal. Legal. Primeiro eu queria fazer um convite, eu acho que é 16 ou é 19, mas está no site da abracom.org.br. Nós temos, para quem quer entender um pouco desse universo que é mais amplo do que assessoria e gerenciamento de crise, temos 4 palestras na ESPM daqui a 2 semanas, né, numa noite de quarta-feira, se não me engano, sobre projetos e trabalhos de agências em relação com comunidade e em projetos sociais. Tem algumas coisas muito interessantes, por exemplo, um dos cases é do relacionamento da Coca-Cola de uma das fábricas da Coca-Cola com a comunidade no entorno. É um evento gratuito e quem tiver interesse é só entrar no site da Abracom, está lá em destaque e pode fazer sua inscrição. E o site da Abracom qual é? abracom.org.br. Tá? E, gente, Abracom.org.br, depois eu escrevo lá para vocês também. Estamos no Facebook, estamos no LinkedIn, em todos os canais vocês acham Abracom e tem todos os eventos atualizados. Então é uma boa oportunidade para quem está no interior. No dia 21 tem uma plenária de agências associadas ou não em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Temos evento no Espírito Santo daqui também no dia 18 sobre
inovação em comunicação e diversificação de produtos. Então, quem está em Vitória já tem mais de 100 inscritos lá. Então, quem está em Vitória também é um evento gratuito. Está tudo ali. A Abracom, para responder agora diretamente a pergunta, é uma associação empresarial. Ela reúne, para se associar, tem que ser uma empresa de comunicação corporativa. Reúne mais de 200 empresas no Brasil inteiro. Nós estamos em praticamente todos os estados, com atuação também regional, com diretorias estaduais no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, na Bahia e em Minas Gerais, além de núcleos em outros estados que ainda não são diretorias. E o que a gente faz é promover a comunicação corporativa como negócio, né? Tentando chegar a entidades empresariais de outros segmentos para mostrar a relevância do nosso trabalho. Defendemos os interesses dos empresários do setor, porque somos uma entidade dos empresários, mas também produzimos muitos profissionais do setor. Nós temos o entendimento de que os profissionais da área precisam se organizar em torno de uma associação, talvez de um sindicato, isso é obviamente com eles, mas é muito importante que os profissionais se desapeguem, especialmente os formados em jornalismo, se desapeguem do mundo do jornalismo. Quer dizer, se você não está mais numa redação, está numa agência de comunicação corporativa, saiba que isso é um trabalho nobre, que é respeitado no mundo inteiro. Quer dizer, não é menos do que ser jornalista, ser um comunicador corporativo. Você está trabalhando a relevância das marcas, está fazendo com que a roda da economia gire também, defendendo pontos de vista dos seus clientes, divulgando questões importantes para a sociedade, e tem muito trabalho interessante para se fazer no mundo da comunicação corporativa. Então, eu convido quem está nos assistindo para seguir os nossos canais. Tem muitos eventos, tem até uma Copa de Futebol das agências agora, né? Mas tem, enfim, o que a gente procura é promover a comunicação corporativa como tema e como negócio e como um ambiente de empregabilidade, para que acrescente, como disse, estamos num momento estagnado, talvez com uma queda, mas a perspectiva é de, ao final dessa década, ter mais de 20 mil profissionais no setor. Muito bom. Gente, a gente vai por aqui. Não esqueçam de acessar lá o canal YouTube, tá? Thaís Naldoni, é só entrar. Aqui nas páginas a gente também vai conversando. Essa conversa vai estar lá na íntegra na página do YouTube, vai estar aqui também no Facebook, então vocês podem ver de novo. Se quiserem continuar mandando perguntas para o Carlos, pode colocar aí que depois eu repasso para ele, ok? E é isso. Logo, logo, novas entrevistas. Se vocês tiverem sugestão de pauta, entrevista e afins, por favor, me digam que farei com prazer, ok? Beijo para todo mundo. Até. Tchau, tchau.